Olá, bem-vindos ao PS do Inconsciente. Depois de alguns dias aí sem a leitura do dia, eu quero trazer para vocês hoje algo muito intrigante. Vamos falar a respeito dos traços de caráter, né? Bem, quem foi a primeira pessoa a avaliar, a analisar, a pesquisar este tema? Quem trouxe para a psicanálise, não é? Essa descoberta foi William Reiki, ele que é contemporâneo de Freud, é um austríaco, considerado um dos discípulos mais promissores do pai da psicanálise, Sigmund Freud, nascido em 1897, falecido em 1957. Ele morreria na década depois de uma prisão nos Estados Unidos. William Reiki, ele foi um cientista natural, médico, psiquiatra, ex-colaborador de Freud, e esteve pesquisando a respeito do perfil de caráter, a respeito das doenças psicossomáticas, e é quem hoje nós vamos estar fazendo uma releitura a respeito das suas descobertas através do autor Marco Bonatti, que é quem avalia esta definição, esta temática, a partir da psicanálise, não é? No site em que ele faz esse comentário, Psicanálise Clínica. Então eu quero te convidar para me acompanhar agora e para que você possa conhecer os traços de caráter desenvolvidos por William Reiki. Muito bem, nesse breve texto analisaremos os fatores que no decorrer do desenvolvimento psíquico de uma criança determinam a formação do caráter em um adulto, moldando a sua forma de agir, pensar, sentir e ser. O caráter, além de representar as características psicofísicas de uma pessoa, a individualidade, constitui uma especial armadura que protege o indivíduo dos ataques, estímulos do mundo externo, do ambiente social e interno do seu inconsciente. Bem, vamos conceituar então o caráter, né? Segundo William Reiki, o caráter consiste em uma mudança crônica do ego que se poderia descrever como um enrijecimento. Em outras palavras, o indivíduo só aparentemente tem liberdade de escolhas, mas de fato ele responde mecanicamente aos estímulos e depende do seu grau de endurecimento do ego, que forja a estrutura do caráter, que nós chamamos de traços de caráter, e condiciona a forma de perceber, sentir, atuar, valorar, interagir com o ambiente, que seria o ser com os outros e com o mundo em que ele vive, o ser no mundo. Bem, o caráter, segundo o Reiki, se forma como um mecanismo de defesa do ego e que protege o indivíduo frente às pulsões sexuais e à libido, que é a que nós chamamos de uma energia psíquica inconsciente. Bem, isto é, o caráter é formado como uma defesa infantil frente à ansiedade da sexualidade, frente aos desejos provenientes do id, e o medo de punição por parte dos pais, e aí entra então o superego, além de outros fatores que nós analisaremos mais adiante, diz o autor. É interessante notar como uma criança com medo de punição dos pais reprime a energia psíquica em excesso, formando a armadura do caráter e, ao mesmo tempo, produz uma couraça muscular que pode tornar um indivíduo rígido, onde ocorre então o enrijecimento do caráter, e resistente à energia libidinal, que é o que vai dar ao indivíduo pulsão de vida, energia de vida que traz prazer à vida. Por outra forma, a couraça do caráter, ela é uma energia psíquica reprimida e somatizada nos músculos do corpo,
que impedem a energia de fluir livremente, e as pulsões sexuais, que respondem ao princípio do prazer, de obter então a satisfação do desejo. Em definitiva, para Reiki, as couraças de caráter definem o acúmulo de repressões de uma pessoa sobre os seus instintos. De fato, os nós corporais, chamados por William Reiki de couraças, além de endurecer os músculos do corpo, aprisionam a emoção, no latim, emovere, e estão na origem do trauma neurótico. Veja, então, o trauma neurótico se origina do aprisionamento das emoções, desse endurecimento dos músculos do corpo. Bem, para William Reiki, o trauma neurótico pode ser curado a partir da dissolução do nó, mediante técnicas específicas, e a descarga emocional relacionada. E então nós temos já o conhecimento daquilo que nós chamamos de abreação, por Sigmund Freud, ok? Entretanto, este ponto marca a principal diferença entre Freud e Reiki, discípulo então de Freud. Bem, os tipos de caráter ou traços de caráter podem ser entendidos da seguinte maneira. Para Freud, a repressão e os traumas neuróticos podiam ser solucionados através da cura pela fala, que era exatamente o método de Freud por livre associação de ideias. Para Reiki, a terapia ela tinha que envolver a parte física, tinha que envolver também o corpo do paciente, dissolver essa couraça muscular e permitir a emoção aprisionada, prazer, raiva, ansiedade, etc., e também a sua sexualidade reprimida de manifestar-se livremente, que é o chamado método análise de caráter, ok? Na verdade, existe uma história escrita no corpo de cada indivíduo paciente, segundo Reiki. A própria história de vida que comunica para o analista e para o mundo uma importante mensagem que, na maioria das vezes, se revela superior à própria mensagem verbal. Cabe então ao analista corporal decifrar e interpretar a linguagem, o alfabeto do corpo ou o conteúdo da comunicação forjada nele, que está manifesta ou está latente. No entanto, os traços de caráter surgem por problemas ou eventos traumáticos que podem existir ao longo das diferentes fases de evolução psicossexual da criança. Segundo Reiki, em sua reflexão sobre o conceito de caráter durante a fase de gestação uterina, pode-se formar o traço de caráter esquizoide, em particular quando o bebê nascituro experimenta a dor da rejeição por parte da mãe. Esta então seria uma primeira fase experimentada na infância, chamada de caráter esquizoide. Em particular, então, quando o bebê experimenta uma rejeição. Quando ele experimenta essa dor, ele desenvolve também um recurso, e isto é a capacidade de imaginação, de criação e de raciocínio que levam esse indivíduo a viver num mundo diferente do plano real da abstração. No traço esquizoide, o bebê pode desenvolver um formato de corpo magro, esticado, um olhar desfocado, ausente e uma cabeça grande, além de alimentar sentimentos de isolamento, pouca fala e pouca sociabilidade. O outro traço de caráter é chamado de traço oral. Logo depois, na fase oral, na próxima fase de nascido já esse bebê, não é? O bebê recém-nascido e a mãe são uma simbiose, uma coisa só. O bebê tem por necessidade física, né, a alimentação, e por necessidade emocional, ser amado. Mas ele pode experimentar a dor do abandono. As necessidades do bebê não são devidamente atendidas. Por excesso, mamou,
demais e por falta mamou de menos, formando-se assim o traço de caráter oral. O sistema nervoso vai moldar o corpo da criança com o traço de caráter oral, dando uma forma ao corpo mais arredondada, com pernas curtas, e o bebê desenvolve a característica da oralidade. Necessidade de falar, de se expressar ou de compensar a falta de oralidade com diversas substâncias ou objetos, no qual o lado sentimental extroverso será muito intenso por medo dele sofrer novamente a dor do abandono. Então vejam todas essas fases que a criança passa, onde ela encontrar uma fixação por trauma, ela vai se desenvolver com aquele perfil de caráter na fase adulta. Então ela experimenta por todas essas fases, né, que são 5, e ela vai acabar desenvolvendo o caráter, o traço de caráter de acordo com a formação intrauterina e de acordo com a formação na primeira infância até os 5 anos de idade, ok? Então, só para deixar isso esclarecido, e eu vou continuar lendo para vocês os próximos traços de caráter que se manifestam durante essa infância e por qual todas as crianças passam, fixando-se apenas naquele ou mais intensamente naquele que, porventura, ela tenha passado por uma fixação, seja em excesso ou seja em falta. O traço de caráter chamado psicopata, e vejam, nenhum dos traços de caráteres estão associados a patologia ou transtorno, são apenas nomenclaturas conhecidas também na patologia, conhecidas também em alguns transtornos. Portanto, esse traço de caráter psicopata não faz da pessoa que traz esse traço psicopata patologicamente diagnosticado, ok? Ok, por volta dos 3 anos de idade, na fase anal, quando a criança desenvolve a sua individualidade, ou seja, ela percebe o mundo exterior, ela não se vê mais na simbiose com a mãe, e a capacidade de movimento, os primeiros passos, pode também experimentar a dor da manipulação. A criança recebe atenção, aprovação ou desaprovação em função das coisas que faz e diz para satisfazer os outros. E desenvolve então o traço de caráter psicopata, querendo manipular os outros, inclusive o pai, para conseguir vantagens da própria mãe e vice-versa. Segundo a reflexão de William Reich sobre o conceito de caráter, o formato do corpo do indivíduo com traço de caráter psicopata, não confundir, como eu disse, com as principais organizações psicóticas, né? A esquizofrenia, a paranoia, a melancolia. É aquele de um triângulo invertido, forte na parte de cima, fino na parte de baixo, podendo desenvolver o recurso, quando ele não fica preso na armadura enrijecimento, a causa do ressentimento do trauma, de liderar grupos, articular, negociar. Então, sempre, todos os traços de caráter têm também a sua positividade, tá? Então, o conceito desse caráter caracteriza como uma pessoa fisicamente forte na parte de cima, fino na parte de baixo, então um triângulo invertido, né? E positivamente ele poderá liderar grupos, articular, negociar, desde que ele não enrijeça-se, não fique preso, não tenha uma fixação nesta armadura de enrijecimento, ok? Que vai acabar se desenvolvendo por um ressentimento do trauma. O traço agora de caráter chamado masoquista, ademais, na fase anal, a criança desenvolve a capacidade de controlar os esfíncteres, xixi, cocô, mas pode também experimentar a dor da humilhação, o deboche do tipo, ele fez cocô nas calças, e forjar o traço de caráter masoquista, que implica segurar o cocô. A persona fecha-se em si mesma, interiorizando situações difíceis e ficando introversa. No traço de caráter masoquista, o sistema nervoso da criança
contribui para dar um formato do corpo mais quadrado. Musculatura tensa e rígida. Desenvolve sentimentos de implosão e introversão. Mas também tem a possibilidade, ou seja, ela pode vir a ser e ter potencial de utilizar o recurso desse traço e de transformar-se em uma pessoa detalhista organizada, com capacidade de suportar a dor e de enfrentar situações difíceis. In medio state virtus, diziam os latinos, para expressar como as principais virtudes do homem ficavam no médio termo, ou seja, em cada situação é necessário encontrar um equilíbrio. Por exemplo, no traço masoquista, entre o hábito excessivo, excessivamente organizado, e a falta de hábito, falta de organização. Assim cabe o entendimento, quando o indivíduo, o ego, não suporta a fase anal em forma normal, desenvolverá então alguma neurose e trauma existencial em que os sintomas patológicos aparecerão também no corpo, além da mente, e acompanharão o sujeito pelo resto da vida até a sua resolução. Ou seja, todos os traços têm uma possibilidade de restauração, de resolução, de reformulação, ok? Basta realmente que a pessoa esteja interessada em tratar-se, em passar por análise e ajustar esses traços, ok? Bem, falando agora sobre o traço de caráter rígido, para entendermos o conceito de caráter a partir dos seus tipos, quando a criança, por volta dos 4, 5 anos de idade, chega na fase fálica, ela desenvolve a sua sexualidade. Então, esta é a fase que se desenvolve a sexualidade. Chamado de complexo de Édipo ou de Electra. Édipo para o menino, Electra para a menina. E identidade é quando percebe-se o eu diferente do pai e da mãe. Podendo também experimentar a dor da traição, que é o momento da castração. Ou seja, sente-se traído pela mãe, que escolhe o pai e vice-versa. A menina percebe a perda do amor do pai amante e o menino percebe a perda do amor da mãe amante, vivido pela criança como uma fantasia da sexualidade, não sexual em si, ok? No traço de caráter rígido, a pessoa desenvolve um formato do corpo esportivo e harmônico, com potencial para desenvolver o recurso da competitividade, agilidade de execução de tarefas, capacidade de atingir resultados, enfim. Por medo da criança experimentar novamente a dor da traição, ela precisa vencer todas as batalhas que surgem na sua vida e se tornar aos olhos dos outros o melhor, o mais forte, o mais esperto e o mais resoluto. Enfim, sobre conceito de caráter e a formação do caráter. É importante ressaltar que não superar de forma saudável uma fase psicossexual produz pontos de fixação no sujeito adulto. E as experiências infantis podem ser vividas em formas frustrantes ou em forma de estimulação excessiva, facilitando o regresso a uma fase anterior como meio para lidar com uma situação difícil. Portanto, todos os traços de caráter são caracterizados por fixações, restrições, rigidez, neurose e armadura do ego. Mas também estão sempre acompanhados por recursos como habilidades, correspondentes a manifestos ou ocultos. Infelizmente, não cabe, neste breve texto sobre conceitualização de caráter, explicar ou descrever o ressentimento traumático que estaria na etiologia das neuroses, ok? Bem, eu acho que para que a gente possa colocar aqui a respeito da formação de caráter, isso é suficiente, né? Senão nossa leitura do dia fica muito longa e muito cansativa. Nós daremos continuidade a outras leituras para aprofundar a respeito desse assunto, ok? Espero que você tenha gostado da leitura de hoje e até o nosso próximo encontro. Um abraço para você. Tchau!